Agora a gente destaca uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que participou de um evento na Bahia nesta sexta-feira e garantiu que nenhuma empresa ou órgão no Brasil poderá impor bloqueios ou sanções com base em decisões unilaterais de outros países. O magistrado acredita que somente o judiciário brasileiro tem autoridade para validar esse tipo de medida. Flávio Dino destacou o seguinte, abre aspas, o Supremo não pode renunciar ao seu papel de julgar as questões que lhe são apresentadas. Isso significa dizer que nós não podemos julgar de qualquer jeito, de qualquer forma. E não fazemos isso. Por outro lado, significa dizer que o Supremo não pode ceder a coações, chantagens, ameaças, porque senão deixaria de ser poder judiciário. Fecho aspas. Dino foi questionado sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, indiciado pela Polícia Federal junto com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro, no entanto, restringiu-se a falar do assunto de forma institucional. A Suprema Corte, com apoio de Dino, proibiu a aplicação de sanções no Brasil decididas por tribunais estrangeiros, exceto os oficialmente reconhecidos pelo Supremo. A medida foi tomada depois que municípios brasileiros recorreram a cortes internacionais para tentar indenizações maiores no caso da Samarco, da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Alexandre, a gente começa com você. Falamos muito sobre essa decisão do ministro Flávio Dino na segunda-feira, né? E a discussão na semana toda é se, de alguma forma, essa decisão do Flávio Dino a respeito aí das decisões estrangeiras serem referendadas, homologadas pelo Supremo, poderia, de alguma forma, criar um precedente ou impactar nos efeitos das sanções da Lei Magnitsky, que, por hora, atingem o ministro Alexandre de Moraes. Bom, em primeiro lugar, eu acho que ele está esquecendo que existe Congresso Nacional. O Supremo já esqueceu isso há algum tempo, né? O Congresso é o supremo poder. Se o ministro Marco Aurélio estiver me ouvindo agora, ele vai confirmar isso, né? Ele sabe disso. A Constituição sabe disso. É o poder que está em primeiro lugar no segundo artigo da Constituição. Primeiro é o Legislativo, depois o Executivo, por último o Judiciário, que não tem a legitimidade do voto direto, né? É indicado pelo Executivo e sabatinado e aprovado pelo Legislativo. Precisa dessa chancela. Qualquer questão externa, tratado, acordo, precisa passar pelo Senado para confirmar. O Supremo depois pode até investigar para ver se é constitucional ou não, né? Mas não tem nenhuma lei estrangeira sendo aplicada aqui no Brasil. A Lei Magnitsky é aplicada em território americano. Meu Deus, eu preciso repetir 1 zilhão de vezes isso. E queria fazer uma correçãozinha ao que ele disse nessa palestra, que se cedesse a chantagens não seria poder judiciário. Mas o presidente do Supremo, ministro Barroso, já disse que não é mais um mero departamento judiciário, é um tribunal político. O ministro Barroso que disse isso. E sendo um tribunal político, os políticos, como se sabe, vergam, se curvam, se adaptam às pressões. Isso é parte da política, do entendimento político. Então é isso que a gente tem aqui no Brasil, esse Supremo que ficou um órgão, vamos chamar de híbrido, então, né? Porque é político para algumas coisas e para outras quer ser judiciário. Piotr, eu quero te ouvir também, mas antes deixa eu chamar a charge da semana que a gente publicou no site. Tá aí, então, essa é uma charge do Flávio Dino com o ministro Alexandre de Moraes atrás aí, porque realmente essa semana, essa decisão do ministro Flávio Dino foi de alguma forma tentar blindar o colega, Piotr. Vou pedir quem tiver interesse, inclusive, em compartilhar essa charge do Schmock, que contribui conosco na Revista Oeste, só para deixar ali o nome dele para prestigiar o talento do artista. Diga, Piotr. A charge é ótima, até na questão proporcional ali, né?
O Dino tentando proteger, porque a medida tem exatamente esse tamanho. Agora, a frase do Dino, o que ele disse agora nesse evento na Bahia, continua simplesmente não entendendo o que é a lei Magnitsky. Não tem absolutamente nada com legislação brasileira. A gente já explicou aqui, trouxemos o doutor Aragão aqui recentemente, que de uma forma absolutamente, passo a passo, como funciona a lei, né? A gente noticiou foi ontem que o ministro Moraes já perdeu o cartão dele no Banco do Brasil. Isso. A decisão veio do Mastercard nos Estados Unidos. É ele quem tem o cartão. E o entendimento do Banco Central é que um banco não é obrigado a manter conta de ninguém. Se você tem um contrato com o banco quiser fechar a sua conta e você tem um investimento de 6 meses... Pode romper isso aí. Pode romper. Óbvio que se você quiser romper, você perde os juros. Se o banco quiser romper, ele vai ter que pagar alguma coisa. Ou seja, mas está tudo no contrato. Obrigado, você não é ficar no banco. O Banco Central reconhece esse direito. E essa escolha já foi feita, os bancos já fizeram. Mesmo essa história do Elo, que a gente vai contar, que é um cartão numa criação de 3 bancos, né? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Bradesco se juntaram para fazer o Elo. E ontem a gente conversava aqui no bastidor, né, Augusto? O Elo, antes, era Elo Diners Club. Diners Club foi um cartão no Brasil que existiu por muito tempo, de alta renda, que não está mais no país, e era o Elo. Porque o Elo é aceito internacionalmente. E este Elo tem ligação com o Diners para ser aceito internacionalmente. De novo, vai ter que se reportar por uma empresa de fora do país, que vai seguir a regra e a lei aplicada, no caso, a Magnitsky. O Dino fica falando essas coisas todas, é mais ou menos como querer contar para si mesmo alguma coisa que o alivie do que ele sabe que não é verdade, porque ele ignorar que o banco vai seguir a orientação da lei, porque senão ele perde acesso ao mercado internacional, tá na cara que vai seguir. Vai levar o quê? O Banco do Brasil à bancarrota? Vai abrir mão? O Banco do Brasil opera o agronegócio brasileiro? Quer dizer, fica insistindo nessa tese para ver se ganha tempo. Não, está muito claro. Ninguém está invadindo a soberania brasileira. Não tem como. Aí o Brasil, claro, é soberano, como os Estados Unidos são soberanos também. A lei é aplicada lá. Mas se você atua lá, a empresa de lá vai seguir a lei. E se você atua lá, você tem que seguir a lei americana. Pronto, acabou. E se isso em algum momento compreende em tirar a conta de alguém que foi aplicado, a quem foi aplicada a lei Magnitsky, bom, vai ser feito, como está sendo feito. Já está em operação o processo.